Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Teles Fábio e hoje a gente vai continuar nossa retrospectiva pela década de 80, chegando em 1985. Um ano intenso de várias formas diferentes e levando tudo que os anos 80 tiveram de bom ao ápice, seja nos filmes, séries e desenhos animados, na televisão e nos esportes, ou até mesmo no cenário político nacional e mundial, com fatos e mudanças que entraram para a história e mudariam o rumo dos acontecimentos que iriam gerar consequências por décadas. Então, se vocês querem mais uma retrospectiva nostálgica, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Mas antes da gente começar, eu quero perguntar bem rapidinho. Tá chegando agora aqui no canal ou já tá aqui um tempinho, mas ainda não se inscreveu? Faz o seguinte, se inscreve aqui e badala o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar pro passado 2 vezes na semana. E por falar em passado, Team Blue, aciona a nossa máquina do tempo para 1985. E o ano de 1985 já começou entrando para a história brasileira, já que 135 milhões de brasileiros viram Tancredo Neves ser eleito presidente da República do Brasil através de eleições indiretas no dia 15 de janeiro, recebendo 480 votos de um colégio eleitoral contra 180 votos recebidos pelo Paulo Maluf. E alguns dias antes, no dia 11 de janeiro, toda a rebeldia dos anos 80 começava a tomar forma com o primeiro festival do Rock in Rio, O maior festival brasileiro e também o maior festival do mundo quando o negócio é rock and roll. E essa primeira edição contou com a participação de bandas nacionais como os Paralamas do Sucesso e o Barão Vermelho, e cantores como Ivan Lins e o Pepeu Gomes. Já as atrações internacionais marcaram toda uma geração com shows lendários das bandas AC/DC, Iron Maiden, Whitesnake, Yes e cantores como James Taylor e Ozzy Osbourne, além do show da banda Queen, que chegou a ser mostrado no filme biografia deles, de tão icônico que se tornou para todos que puderam viver aquele evento. Também em 1985 chegava ao fim a novela das 8 da Globo, Corpo a Corpo, que era estrelada pelo Antônio Fagundes e pela Regina Duarte e tinha a direção do Denis Carvalho. No lugar dela, no dia 24 de junho, estreava a lendária novela Rock Santeiro, estrelada por grandes atores como Lima Duarte vivendo o Sinhozinho Malta, o José Wilker como Rock Santeiro e a Regina Duarte como a inesquecível Viúva Porcina, e ainda com grandes destaques como foi o caso da Lucinha Lins, o Fábio Júnior e o Maurício Matar. E essa novela já estreou com bastante expectativa pelo público brasileiro, já que ela tinha fama de ter sido censurada 10 anos atrás pelo regime militar, mesmo já tendo 30 capítulos gravados. Porém, o que realmente fez a novela se tornar inesquecível para os brasileiros foi a história cativante ambientada na fictícia cidade de Asa Branca, cheia de personagens carismáticos e às voltas com o retorno do Rock Santeiro, um personagem até então dado como morto pelos moradores da cidade, mas que se descobria estar vivo e que de santo não tinha nada. Outra grande atração dessa novela foi o mistério do lobisomem. Será que ele existia ou não? Será que o professor Astromar Junqueira era o bicho peludo nas noites de lua cheia? Isso deu muito pano pra manga naquele ano. Será verdade o que dizem dele? O quê? Que à meia-noite ele vira lobisomem. Tolice. Também foi em 1985 que a Rede Globo estreou a minissérie O Tempo e o Vento. Simplesmente uma das maiores superproduções já feitas. E que era inspirada na obra do Érico Veríssimo, contando um pouco da história da formação do estado do Rio Grande do Sul através da família Cambará, tendo no elenco atores como a Glória Pires, o Lima Duarte, o saudoso Paulo José e o também saudoso Tarcísio Meira, dando vida ao capitão Rodrigo Cambará, simplesmente um dos personagens mais marcantes desse grande ator da televisão brasileira. Vosmecê quer me dar a honra de dançar comigo esta marca? Já lhe disse que Dona Bibiana tem par. Se Vosmecê disser que não quer dançar comigo, vamos embora dessa festa.
Se vós me disser que não quer saber de mim, vou-me embora de Santa Fé para nunca mais voltar. Já no dia 17 de maio daquele ano, a Globo estreava uma das maiores séries, uma das séries mais queridas pela galera dos anos 80, a série Armação Ilimitada com o Jubi Lula. Uma dupla que iria entrar para sempre nas lembranças de quem viveu aquela época, principalmente os jovens que nunca tinham visto nada parecido até então nas telinhas em termos de produção nacional. Outras estreias marcantes da Globo naquele ano foram a novela das 7 A Gata Comeu e a minissérie Grande Sertão Veredas. Já a criançada continuava se divertindo com o Balão Mágico. Nesta segunda, música, desenhos e as brincadeiras do Balão Mágico. Mickey Donald, Frajola e Piu Piu, Os Smurfs, Biscuits, Capitão América, He-Man e o musical com Patrícia e Luciano. A vida é Balão Mágico, nesta segunda, a partir das 9h30 da manhã. E olha só, o Balão Mágico fazia tanto sucesso, mas tanto sucesso naquela época, que em 1985 eles ganharam até chiclete próprio. Tudo ia mal quando de repente... Bola mágica. Balão mágico. Bola mágica. Balão mágico. O chiclete caiu do céu. Agora, no SBT, o que será que o titio Silvio Santos estava aprontando naquele ano? Bom, quem continuava mandando na programação infantil era o Palhaço Bozo, com a programação Sessão Desenho do Bozo. Mas a coisa toda não parava por aí e a criançada ainda se divertia com as atrações da TV Pou. E esse programa do SBT não decepcionava, exibindo os desenhos da Pantera Cor-de-Rosa, um clássico, o do Popeye e ainda a série clássica do Ultraman e também o concorrente Spectreman. E pegando carona no sucesso da época, o Sistema Brasileiro de Televisão também estreou naquele ano um programa exclusivo com os Menudos, e que era chamado Momentos Menudo, e ia ao ar no horário nobre da emissora de segunda a sexta, exibindo clipes da banda porto-riquenha e também curiosidades sobre os cantores. Tudo bem? Oi. ¿Cómo estás? Tudo bem. Bien. Bien, quiero falarles que ahora estoy residiendo aquí en Brasil y estoy contratado por Helio Batista para Via Brasil. Que legal! Fala mais! Yo les quiero mandar un abrazo muy grande, un beijo y lembrarles que es muy fácil entrar para o fã-club. Agora, com certeza, o maior sacode de poeira do SBT naquele ano de 1985 foi o lançamento da minissérie internacional Pássaros Feridos, que contava a história do padre Ralph de Bricassar, vivido pelo ator Richard Chamberlain, que passa a vida no dilema de seguir a trilha religiosa ou abandonar ela e viver plenamente seu amor por Maddie, personagem interpretada pela atriz Rachel Ward. E olha, apesar dessa minissérie já ser um sucesso internacional, o que fez dela um sucesso aqui no Brasil foi o marketing agressivo do SBT, naquela que ficou marcada como a primeira verdadeira batalha entre o SBT e a Rede Globo. Claro, vocês sabem, viriam muitas aí pela frente. E sabendo que o par era duro contra a novela Rock Santeiro, o maior sucesso até então da teledramaturgia da Globo, o Silvio Santos, que de bobo não tinha nada, chegava a fazer propaganda escancarada da novela, dizendo que a série só iria começar assim que a novela da Globo acabasse. Estamos aguardando o término da novela Rock Santeiro para começar o grande filme Pássaros Feridos. Enquanto isso, fiquem assistindo a Pantera Cor-de-Rosa. E não adiantava de nada a emissora global atrasar a novela, aumentar os capítulos em 15 minutos, postergar a coisa toda, que o SBT simplesmente segurava no tranco. Passava desenho da Pantera Cor-de-Rosa ou simplesmente colocava um aviso lá dizendo que a minissérie só ia começar assim que a novela acabasse. E o resultado disso é que o SBT conseguiu números nunca antes imaginados no Ibope, conseguiu realmente bater de frente com a emissora carioca, olha, deixando a Globo arrepiada. Enquanto isso, a Bandeirantes continuava investindo nos desenhos da Hanna-Barbera e na programação esportiva, além de reprises infinitas de séries antigas como Dina é um Gênio, A Feiticeira e O Gordo e o Magro, entre outros.
Já a Record continuava ladeira abaixo com a programação cheia de reprises do ano de 1984, agravando ainda mais a crise que a emissora passava depois de ter sido abandonada pelo Silvio Santos, perdendo inclusive a galinha dos ovos de ouro, a série Super Máquina, que a essa altura do campeonato já fazia bastante sucesso no SBT. Bom, e se a Bandeirantes e a Record se contentavam em ver de longe, a briga entre a Globo e o SBT, não dava para falar o mesmo da Manchete. A emissora do Sr. Adolfo Bloch vinha enfrentando sua primeira crise financeira, muito por conta da ousadia dos 2 primeiros anos de existência. Mesmo assim, continuou investindo forte no telejornalismo, inclusive com a produção de algumas séries documentários que marcaram época, como foi o caso de Xingu, a Terra Mágica, mostrando em 10 programas a vida dos indígenas da região do Alto Xingu, algo até então inédito para os demais brasileiros, e a série documentário Japão, retratando o avanço que a Terra do Sol Nascente sofreu depois da Segunda Guerra Mundial. E quem também ganhou não um, mas 2 programas para chamar de seus na emissora, nas tardes da Manchete, foi o saudoso Clodovil. Sendo o primeiro deles De Mulher para Mulher e logo na sequência o programa Manchete Shopping Show. Porém, logo esse segundo programa perderia lugar para o infantil Clube da Criança apresentado pela Xuxa, já que com grande sucesso passou a ocupar 4 horas no período das tardes da Manchete. E ainda investindo em muitos desenhos da Ruby Spears e da Hanna-Barbera, é claro, e também em animes como D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, Patrulha Estelar e Pirata do Espaço. A Xuxa está cada dia mais feliz. É que o Clube da Criança está repleto de novos amiguinhos como você. Durante as tardes tem de tudo: brincadeiras, novos desenhos animados, as histórias da Vovucha, o horóscopo da Madame Cachuchá, atrações musicais, dança e tem até desfile de moda mirim. Clube da Criança, de segunda a sexta, 3 da tarde e no sábado mais cedo, às 2h30. Só que mesmo assim, 1985 não foi um ano muito bom para a emissora carioca, já que a Manchete investiu rios de dinheiro na novela Antônio Maria, produção essa que tinha algumas locações até mesmo em Portugal, mas que amargou índices baixíssimos de audiência e deu uma abalada nos cofres da emissora naquele ano. Porém, entretanto, todavia, chegou o dia 14 de março, que ficou marcado por chamar a atenção de todas as emissoras e todos os jornais e também rádios brasileiros. Era internado com fortes dores abdominais e às vésperas de tomar posse, o presidente eleito Tancredo Neves. Dias de cobertura intensa por parte da mídia se seguiram falando sobre o delicado estado de saúde de Tancredo, sendo submetido a várias cirurgias. Até que o dia 21 de abril chegou e a mais temida das notícias chegou para os brasileiros: a morte do Tancredo Neves. E com a morte do presidente eleito, José Sarney, então vice de Tancredo, e que já tinha tomado posse como presidente interino em 15 de março daquele ano, assumiu oficialmente o cargo mais alto do país, onde ficaria até o início de 1990. Também em novembro, depois de mais de 2 décadas de ditadura, aconteceram as primeiras eleições diretas para prefeito, vice-prefeito e vereadores das capitais, cidades e municípios brasileiros. Fazendo assim, obviamente, que 1985 ficasse como um ano marcado na história para a política nacional brasileira. Não vamos dispersar. Vamos continuar unidos para construir juntos a nova república. Foram essas as palavras do presidente Tancredo Neves no último pronunciamento dele à nação. Foram essas as palavras que ficaram no coração de todos os que acompanharam os 39 dias de luta do presidente pela vida. Quando foi anunciada a morte do presidente Tancredo Neves, a emoção e a dor tomaram conta do Instituto do Coração. Aliás, o cenário mundial também assistiu Ronald Reagan tomar posse do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos em janeiro daquele ano, enquanto Mikhail Gorbachev assumia como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, dando início no ano seguinte a um conjunto de reformas políticas e econômicas que culminaria com o fim das repúblicas socialistas soviéticas em 1991. E nos esportes, será que a gente teve algo de relevante realmente em 1985? É claro que sim. Já que Ayrton Senna, que estava fazendo a sua segunda corrida do ano no GP de Portugal, no Autódromo de Estoril, conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1 pela lendária equipe Lotus, largando na pole position debaixo de muita chuva. Final! Olhou o cronômetro! Bandeirada para ele! Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do
o Grande Prêmio de Portugal em 1985. Claro, daí pra frente é a história e o Ayrton Senna se tornaria uma das maiores lendas do esporte nacional brasileiro. Naquele ano, Nelson Piquet ainda venceria o GP da França pela Brabham e o Emerson Fittipaldi venceria as 500 milhas de Michigan, circuito oval da Fórmula Indy, sendo também o primeiro brasileiro a ganhar nessa famosa categoria norte-americana. 1985 realmente seria um ano de ouro para o automobilismo brasileiro, diz aí. Só que infelizmente, nem só de alegria se fez o esporte aquele ano. Já que em maio de 1985, uma verdadeira tragédia aconteceu quando o Liverpool e o Juventus iriam se enfrentar na final da Liga dos Campeões da Europa, no estádio de Helsen, na Bélgica. O desastre de Helsen aconteceu antes do início da partida, depois que torcedores do Liverpool, os temidos hooligans que todo mundo já deve ter ouvido falar, atacaram torcedores italianos. A confusão causou a morte de 39 pessoas e deixou mais de 600 feridos, deixando o dia 29 de maio de 1985 manchado com um dos mais terríveis para o futebol mundial. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e compartilha. E se você estiver gostando muito mesmo do canal e quiser apoiar a gente ainda mais do que você já apoia, que tal se tornar um membro felpudo Gold, hein? Dá uma olhadinha aqui embaixo em como se inscrever. Mas saindo um pouquinho do mundo real, a gente vai dar uma olhadinha em como tava, o mundo da ficção, o mundo do cinema de 1985. E vou dizer, esse foi outro ano de grandes clássicos, com lançamentos como Comando pra Matar, transformando de vez o Arnold Schwarzenegger num dos grandes brucutus dos anos 80. E se tinha o Arnold, claro, também tinha que ter Stallone, com o mega sucesso Rambo 2, A Missão, e também Rock 4. E ainda Braddock 2, o início da missão, com Chuck Norris comendo pelas beiradas no filão dos filmes de ação. Já o Mel Gibson atacava junto com a Tina Turner no filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. O Tom Cruise começava a mostrar pro que veio com A Lenda, um clássico da fantasia que ainda teve como representantes filmes como Ewoks, A Batalha de Endor, Red Sonja com a Brigitte Nielsen no papel principal e o Arnoldão vivendo um Conan genérico. E querem mais? Bora lá! Foi em 1985 que o mundo conheceu a galerinha do filme Goonies, o primeiro filme da franquia De Volta para o Futuro, 007 na Mira dos Assassinos, Cocoon, Loucademia de Polícia 2, O Clube dos Cinco, A Cor Púrpura e por aí vai. E fica até difícil a gente fazer uma lista completa, com os melhores filmes de 1985, já que parece que, olha, a criatividade estava transbordando em Hollywood. Agora, se a gente for falar de séries e desenhos animados, adivinha? A coisa não foi diferente. Em 1985, por exemplo, teve a estreia norte-americana de MacGyver Profissão Perigo, uma série que seria um grande sucesso lá fora, e também aqui no Brasil tivemos também A Gata e o Rato, lançando Bruce Willis para o mundo todo. Tivemos ali Além da Imaginação, Super Vic, As Super Gatas, Moto Laser, Curto Circuito, 3 é Demais, Dama de Ouro e muito mais. Já no mundo dos desenhos animados, como eu já falei, a coisa tava numa criatividade que, olha, dava gosto. Com o lançamento lá nos Estados Unidos do desenho dos Comandos em Ação, para ajudar a Hasbro e depois, obviamente, a Estrela a venderem toneladas de bonequinhos para a criançada daquela época, e seguindo essa linha de pensamento, naquele ano também vieram nesse embalo aí dos desenhos, inspirados em brinquedos, séries como Mask, Jace e a Liga Relâmpago, She-Ra, a Princesa do Poder, Jem e as Hologramas, Os Ursinhos Gummy, Punk, A Levada da Breca, Cãezinhos do Canil e, como de costume, muito mais. E claro, com tantos desenhos que marcaram toda uma geração, a geração dos anos 80, a geração dos anos 90, não dá para deixar de destacar o lançamento no início de 1985 do mega sucesso Thundercats. Bom, eu sei que agora já deve ter um monte de gente querendo puxar minha orelha aí nos comentários, dizendo, ó, Taylor, esqueceu tal filme, esqueceu tal série, tal desenho animado, como é que pode? Esqueceu do tal desenho animado de 1985? É que, como eu falei, galera, foi muita coisa lançada naquele ano. Mas sabe o que eu não vou esquecer de citar? A estreia na televisão japonesa do Sentai Changeman em fevereiro e do Metal Hero Jaspion em março de 1985. A gente nem imaginava, mas alguns anos depois, essas duas estreias
iam conquistar praticamente toda a criança brasileira quando passariam a ser exibidas na Rede Manchete. E se em 1985 nós brasileiros estávamos mais do que satisfeitos de estar ali apertando os botões dos nossos Ataris, né? Ou melhor dizendo, dos genéricos do Atari, que era o que mais tinha aqui no Brasil, e também gastando fichinha nos fliperamas de boteco, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, o mercado estava tomando um verdadeiro sacode com a chegada do 8-bits da Nintendo. E o 8-bits japonês, conhecido como Famicom, chegou agora rebatizado nos Estados Unidos de Nintendo Entertainment System, ou simplesmente NES. E para terminar de matar a pau, a Nintendo lançou o console já com o game Super Mario Bros. E uma centena de acessórios para levar a criançada à loucura e esvaziar a carteira dos pais e mães daquela época. Os pais norte-americanos, obviamente. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The first to play with Rob, the extraordinary video robot. Batteries not included. He follows the commands you put on the screen, so you get to the dynamite before it explodes. Will you be the one to raise the incredibly accurate zapper and play games like Duck Hunt? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, zapper, control deck, 2 controllers, gyromite and Duck Hunt. E o resto, claro, no mundo dos videogames é história e a gente vai continuar falando nas próximas retrospectivas. Mas se no começo do vídeo a gente falou a respeito do Rock in Rio, da primeira edição do Rock in Rio, olha, nem só de Rock in Rio se viveu o cenário musical de 1985. Já que a gente teve outros grandes destaques, como por exemplo a lendária música We Are The World, feita quando Michael Jackson e o Lionel Richie reuniram os artistas internacionais mais bem-sucedidos da época e gravaram em prol do combate à fome na África, tornando a música o single mais vendido do ano. Em 1985, também era formada a banda Guns N' Roses, com o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash liderando os Guns para se tornarem um dos maiores fenômenos dos anos 80. Já aqui no Brasil, era formada a banda Engenheiros do Havaí, com Humberto Gessinger nos vocais. E tirando obviamente a música We Are The World, que foi a mais tocada nas rádios mundiais, e aqui no Brasil não foi diferente, o maior sucesso brasileiro daquele ano foi a música Dona, da banda Roupa Nova, seguida por Um Dia de Domingo da Gal Costa e do Tim Maia e o hit Careless Whisper do George Michael. E outro grande sucesso daquele ano que não dá pra gente esquecer jamais é a música The Goonies, Are Good Enough, cantada pela Cyndi Lauper como a principal trilha sonora do filme dos Goonies. 1985 realmente foi um ano muito agitado. Diz aí, e se teve alguma coisa que eu esqueci de colocar aqui no vídeo ou não deu pra colocar e você acha que foi um destaque, faz o seguinte, ajuda aí, coloca nos comentários, beleza? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de 1985 e logo vem 1986, já que a gente vai iniciar a nossa segunda temporada das retrospectivas para fechar a década de 80. Então, se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreveu como falou lá no começo, faz o seguinte, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. E toda segunda-feira eu também estou junto com a galera do MachineCast no podcast mais nostálgico, mas também mais maluco do mundo. E para acompanhar é só procurar a gente nos melhores agregadores de podcast que a gente está esperando vocês por lá. Assim como eu estou esperando vocês no próximo vídeo. Então, um abraço e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.